nós vamos ler novamente uma parte da Bíblia aqui. Vamos lá, vamos em 2 Samuel, no capítulo 11, o verso 1 em diante. Olha só o que diz ali. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 em diante. Diz assim, olha aqui a minha Bíblia. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxeram, e ela veio e se deitou com ela, e tendo-se ela tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Essa noite eu tenho mais uma mensagem de esperança. Nessa noite, ao você ler esta parte, você pode perguntar: mas como é que isto foi colocado no livro sagrado? Como que esta parte entrou na Bíblia? Sim, é para que te dê esperança, é para que você não se desespere, é para que você não ache que tudo acabou. Eu gostaria de lhes dizer algo nessa noite. Eu gostaria de te falar uma das grandes verdades da vida de um cristão. Tudo de bom que você fez por toda a tua vida não te ajudará em nada se você hoje desistir da luta. Vou te repetir. Tudo de bom que você realizou em toda a tua jornada, as tuas conquistas, as tuas vitórias, tudo de bom que você fez não vai te auxiliar em nada se você de hoje em diante disser: já ganhei, já venci, já conquistei, não preciso mais conquistar nada, não preciso mais ter nenhum desafio a enfrentar. Olha só como são as coisas na vida de uma pessoa. Continue olhando a tua Bíblia, eu vou continuar aqui olhando a minha. Vejam o verso anterior ao que eu li no capítulo 11, verso 1. Tem o capítulo 10, verso 19. E olhe só, o capítulo 10, verso 19 diz assim: todos os reis, servos de Adedazer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram e temeram. Um verso antes desta história, a Bíblia diz que Davi era temido com os exércitos de Israel. Quando ele entrava em campo, o adversário dizia: já ganhou. E nessa noite eu gostaria de lhe dizer: este é um perigo. A autossuficiência é uma tática do inimigo para levar um cristão convicto à derrota. E quando Davi estava no auge, queridos amigos aqui em Campinas, vocês que nos assistem aqui em Campinas, nós estamos aqui na Joaquim Novaes, vem aqui na igreja, vem assistir, bem pertinho da prefeitura. Você que me assiste aí em casa, num pequeno grupo, você que está aí na igreja, num auditório, eu queria que você não se esqueça de algumas coisas. Satanás, ele olha um gigante, ele diz: um homem bom, um homem vencedor, uma mulher vitoriosa, ele diz assim: há uma fórmula para derrubá-lo. E a tentação é a arte satânica de usar de sedução e ilusão para levar uma pessoa ao pecado. A tentação é a arte do inimigo, ele é especialista nisto.
Ele é treinado e ele já está qualificado por mais ou menos 6.000 anos. Tentar. E saibam, eu quero tirar mitos talvez nesse momento. Tentação não é pecado. Tentação não é sinônimo de pecado. Tentação não é igual a pecado. Por quê? Por que isso que eu estou falando é uma verdade? Porque Jesus foi tentado. E diz a Bíblia, ele foi tentado e sem pecado. Então tentação não é pecado. Agora aqui vem o grande desafio. A tentação chega na vida desse homem. Esse homem foi um dos gigantes da Bíblia. Esse foi um dos grandes conquistadores da Bíblia. E sabe, os seus maiores perigos, ele não passou na frente do leão, quando ele estava ali, não é, cuidando das ovelhas. Ele não passou os seus maiores perigos quando fugia de Saul, que queria persegui-lo. O seu maior perigo, querida juventude, queridos amigos, você que me escuta pela Rádio Novo Tempo, você que está me assistindo pela internet, o maior perigo na vida de Davi, ele passou quando ele desistiu da luta. Ele disse: já ganhei. Eu tenho a espada de Golias, eu tenho uma presa de um leão, eu tenho, não é, grandes conquistas, eu tenho grandes troféus, eu tenho, não é, já reconhecimento. Quando ele disse assim, ele disse: eu não preciso ir lutar, Israel precisa. Israel, vocês vão para a luta, mas o rei não precisa mais, eu já ganhei. Vocês estão precisando lutar, eu estou no outro nível, eu superei o nível. Vocês precisam chegar no meu nível. Vocês não estão no meu nível. Vão lutar, eu não preciso. E quando ele saiu andar naquela tarde, eu gostaria de lhes dizer nessa noite o seguinte, uma verdade para você guardar para o resto da tua vida. Quando você permite que o inimigo se acampe ao teu redor, o inimigo vai te destruir. Porque ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe aquilo que te chama a atenção, ele sabe aquilo que você gosta, que não é hereditário, você nasceu com isso. Ele sabe. E Davi saiu andar, e de repente Satanás armou a cilada. E diz a Bíblia que quando ele saiu andar, tinha uma mulher tomando banho. A Bíblia não diz que ela estava nua. Você subentende que estava nua porque ela estava tomando banho. E a Bíblia diz, e a mulher era bonita. Se fosse feia, gente, vá lá, não é? Davi dá uma espiada e diz: ô mulher feia, né? Está vendo Satanás? Era bonita. E agora vem o pecado, porque Davi já, na verdade, se você acha que Davi só adulterou e matou, você está enganado. Davi cometeu vários pecados antes desse adultério, um deles, ociosidade, outro, cobiça. Aí ele manda perguntar: olha, quem é? Quem é? E a resposta vem: é casada. Vejam, quando um homem desiste da luta, ele perde a noção, ele perde o equilíbrio. Um homem que enfrentou o leão, que enfrentou Golias, um homem que se tornou leal e não atacou Saul, o rei, um homem que escreveu os salmos, um homem que colocou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Um homem desse nível, ele chega a um ponto tão baixo, quando desiste da luta que ele vai cometer, o que você vai vendo? Nessa noite eu tenho uma mensagem para o teu coração, de esperança. Enquanto Jesus não vem, escuta isso, não tem trégua. Enquanto Jesus não vem, não acabou. Você dia e noite vai levantar e dizer para si mesmo: eu estou em luta, eu estou em combate. Todos os dias você tem que dizer para você: eu estou na arena, na luta, no combate com a armadura da fé, porque o inimigo vai querer pegar você e ele vai tentar te atacar. E eu quero lembrar vocês, irmãos queridos, que estou amando, e estou aqui reconhecendo cada dia essa igreja, com irmãos dedicados, os maiores dedicados, os mais solenes e consagrados irmãos. Se desistirem da luta, serão tal qual Davi, cometerão os mesmos erros, mesmos fracassos.
pecado. É casada, mas depois que Davi desistiu da luta, ele perdeu a noção. E eu quero lhes lembrar que ele tinha no mínimo 4 esposas. Não é falta de esposa. Deus não aceita a poligamia. Davi tinha 4, para quê? E agora vem o momento, irmãos, quando um homem correto, que poderia ter tido uma trajetória diferente, cai. Qual a diferença entre Davi e José? É uma só, jovens. José correu na hora do perigo, Davi desceu na hora do perigo. Qual a diferença entre um homem que está em combate e um homem que desiste da luta? É exatamente a visão. José olhava para Deus dizendo, me ajuda. Davi olhava para baixo para ver uma mulher tomando banho, e aí você cai mesmo, não tem como. Quando Davi pecou, ele recebeu o veneno da morte. E eu gostaria de lhes dizer nessa noite, que o pecado, veja o caminho, a tentação, vem o pecado, agora vem a culpa. E a culpa é o veneno mais perfeito para matar uma pessoa. A culpa é o líquido mortal que destrói, definha e aniquila uma pessoa. O próprio Davi, ao comentar no Salmo 32, ele fala, enquanto me calei, os meus ossos chegaram a secar. Enquanto eu fiquei calado, meu corpo começou a morrer, e eu vi que estava perdendo a vida. Depois que você peca, Satanás vai lá te seduzir, vai lá te enganar, você cai, aí Satanás muda de lado, ele diz, agora você caiu, né? Veja como é que é esse inimigo, veja como é que é esse dragão, ele te diz, vá. A hora que você cai, você está lá sujo, manchado, sofrendo, ele diz, está vendo? Você era justo, né? Você dava bons conselhos, olha aí agora, você mantinha a pose, olha aí agora o que está ocorrendo, veja como é esse inimigo, esse dragão. E sabe, Davi começou a sentir, e eu gostaria de lhes dizer que a doença da culpa mata. Você traiu seu marido. Toda vez que você passa na frente daquele motel, soa uma campainha na tua cabeça dizendo, eu traí, meu marido não sabe. Você foi infiel para sua esposa. Toda vez que vocês se encontram na roda de amigos, ela está lá, você traiu com ela, aciona uma campainha. Você mentiu para o teu pai, você falou naquele final de semana que ia sair com amigos, mas você saiu com o teu namorado. Toda vez que você se defronta, não é, com o seu pai, você se lembra, eu traí meu pai. E aquilo vai virando um martelo, aquilo vai virando uma gota, e aquilo vai tocando, e aquilo vai batendo. E sabe, tem gente que nessa hora procura o médico, e os médicos precisam ajudar sim, e esse é o desafio da medicina. Mas chega um momento que às vezes o médico diz, olha, não estou achando a tua doença, eu não estou achando o teu mal, vamos fazer exames, vamos lá para o laboratório, vamos colher sangue, nós vamos ver o que tem. E aí depois de todos os exames, de coleta de todos os dados, o médico olha e diz, olha, não tem nada. Sabe o que tem? Tem é culpa. E eu gostaria de lhe dizer nessa noite que culpa mata. Eu gostaria de lhe dizer nessa noite, eu te disse isso já, Deus escuta toda oração que é pronunciada, Deus escuta, mas não te esqueça que todo ato pecaminoso que você pratica, Ele vê. E se você não resolver isso com Deus, um dia teu pecado te encontrará e Ele te condenará. Como me libertar, pregador? Como me salvar?
A Bíblia diz, em 1 João, põe a mão no livro, olha o que diz a palavra. 1 João capítulo 1, verso 9, 1 verso 9, olha o que diz. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer perdoar. Irmãos queridos, amigos, ouvintes, você me escuta, você não consegue me ver, mas me escuta. Deus sabe que o ser humano precisa do perdão. Deus sabe que o ser humano que nasceu no mundo do pecado, ele é carente do perdão. Não há nenhum aqui neste auditório, não existe nenhum que esteja me assistindo, nenhuma pessoa que esteja me ouvindo que não necessite do perdão. E Deus sabe disto, Ele fez provisão para todos os pecadores. Perdão. Sabe o que Deus quer? Ele quer que você confesse. Quem confessa e deixa, é o que diz Provérbios, alcançará misericórdia. Olha só o que esse Deus faz. Abra lá em Isaías, capítulo 44, por isso que eu tenho lhes dito nessa noite, coloque o livro no coração. Isaías 43, verso 25, coloque esse livro no coração, ao lhe dizer, põe a mão no livro, ponha esse livro nas tuas decisões, na tua mente, coloque este livro na vida. Você precisa ouvir isso nessa noite. Olha só o verso 25 do capítulo 43 de Isaías: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus te pede, não desista da luta. Você desistiu, caiu, falhou, agora não se desespere, não é o fim. É o que diz 1 João, capítulo 2, verso 1, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Jesus perdoa, não há pecado que Ele não perdoe. Você caiu, Ele perdoa. A Bíblia diz: não há pecado que Ele não tenha provisão. Só existe uma atitude que Ele não tem solução. Sabe qual é? É a arrogância de uma pessoa que diz: não quero, chega, eu vou viver assim. Deus perdoou Davi. E disse uma vez um homem: eu não acredito que Deus perdoou Davi. Eu disse: perdoou. Ele confessou e foi perdoado, e Deus perdoou. Ele disse: não acredito que Deus fez isso. Eu disse: fez. Porque nessa noite eu vim aqui explicar. Agora nessa noite eu estou te explicando por que eu vim aqui na igreja. Por que eu estou aqui na Joaquim Novaes 42 pregando sobre perdão. Eu vim aqui nessa noite dizer, eu não vim, te perguntar tua opinião, o que nós deveríamos fazer com Davi. Eu não vim nessa noite pedir um conselho teu, o que você acha que nós deveríamos fazer com um homem que adultera e mata. Essa noite eu vim aqui lhes dizer como Deus faz quando Ele perdoa. Deus perdoou Davi. Davi colheu consequências. Nunca esqueça, perdão não limpa consequências, não. Perdão apaga a marca, mas as consequências continuam. E é por isso que Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, esse livro me autoriza a lhes dizer nessa noite algo que agora eu vou imaginar. É o pastor Eli que está imaginando. Eu vou imaginar o momento do céu, o momento dos salvos no céu, o momento que os justos salvos estão entrando no céu. E eu quero imaginar um momento: Estevão
de repente se depara com Saulo. E ele olha e diz: não acredito. Você está aqui? Errei o lugar. E o apóstolo Paulo abre um sorriso e diz: amigo, tu não sabe tudo. Quando as pedras te atingiram, tocaram no meu coração. Você morreu apedrejado e eu decapitado. Vem cá, vou te contar a história. E os dois irão juntos. Mas vai chegar um momento, porque Deus perdoou Davi. E Urias, um homem fiel e leal, que morreu no campo de batalha, vai se defrontar e vai se encontrar com o seu rei no céu. E sabe o que eu imagino? Eu imagino que Urias vai procurar Davi. E quando encontrar Davi, Davi vai olhar para Urias, porque Urias conhece Davi. Davi conhece Urias. E Davi vai olhar para Urias e Urias vai dizer assim: rei, olha, naquele dia, vou te falar uma coisa, eu levei a carta que você escreveu, eu entreguei para Joabe, eu fiz tudo certo, eu não sei o que aconteceu no campo de batalha, quando eu marchei, todo mundo recuou. Eu quero te dizer uma coisa, rei, todas as flechas que eu levei no meu corpo, naquele dia de minha morte, eu estava defendendo a coroa do grande rei Davi. Você sabe o que Davi vai dizer? Nesse momento Davi vai olhar para Urias e vai dizer assim: eu estou precisando te dizer algo, Urias. De repente Davi de novo vai dizer: eu estou precisando te dizer uma coisa. E pela terceira vez Davi vai tentar puxar da memória, e ele vai finalmente dizer: eu precisava te dizer alguma coisa, mas não me lembro mais. Deus apagou, e nessa noite Deus quer apagar, e eu quero saber aonde estão pecadores que querem ser perdoados. E eu gostaria de ver pessoas hoje se posicionando, porque de ontem em diante você tem que se posicionar. As pessoas hoje estão saindo em praças públicas defendendo bandeiras. E eu quero ver aqui pecadores que querem perdão, que querem se levantar e dizer: eu quero pedir para esse Deus, eu sou um pecador, eu preciso do perdão. Quem é o primeiro? Quem vai ser o primeiro que vai se levantar? Quem vai ser o primeiro que vai vir à frente? Você está aí nesse auditório, venha. Ana Beatriz vai cantar uma canção. Quem são os pecadores que precisam de perdão? Então que se levantem e venham confiados na graça de Cristo, porque este livro conta, este livro fala a verdade. Você é um pecador, você precisa do perdão. Então é nesta noite que você precisa ser perdoado. Venha aqui à frente, aonde você está, no auditório que você está. Se você está no carro, para o carro agora, põe a mão no volante e diga: Deus, perdoa meu pecado. Enquanto a Ana Beatriz canta, eu quero agora que você peça perdão a Deus. E eu quero estar perto de vocês nesse momento. Eu quero estar, intercedendo por tua vida diante de Deus. Peça perdão. Se levante nessa noite perdoado dessa igreja. Não deixe esse momento passar. Deus vai te perdoar. Amém. Nós todos. Deus também vai te perdoar. Hoje se ouvir diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite
braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo resista mais ao convite. Os braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Obrigado, Ana Beatriz. Olha o que esse Deus diz. Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Torna-te para mim. Quando eu batizei a primeira pessoa na minha vida de pastor, foi num rio no interior do Paraná. E quando aquela senhora estava entrando na água, eu disse para ela: senhora, Deus diz que os seus pecados sairão de sua vida e sairão nesse rio, que correrá para um rio maior, e finalmente cairá no mar. E como diz Miqueias 7, e nas profundezas do mar eu os enterrarei e nunca mais me lembrarei. Ao se levantar nessa noite dessa igreja, sinta-se perdoado. Vai para casa em paz e fica livre do teu mal. É o que disse Jesus para a pecadora. Eu te garanto nessa noite, depois que todos vocês saírem daqui, de dentro desse auditório, de dentro das igrejas onde vocês estão assistindo, eu te garanto uma coisa: depois que todo mundo for, Deus vai recolher todos os pecados que ficaram ali, e Ele vai recolher todos eles,
e com seu braço de justiça, sua mão poderosa, todos os pecados, mentiras, fraudulências, roubo, adultério, marcas, Ele vai levar para o profundo do oceano, e diz Ele: nunca mais me lembrarei. Essa noite eu quero orar por você. Você quer que eu ore? Vamos orar. Pai querido, eles querem o perdão, eles estão suplicando o perdão, e nesta noite, Senhor, dê o perdão para estes que confessam e que estão deixando o pecado. Pai querido, confiados no nome precioso de Jesus, o Deus homem do livro da Bíblia, te pedimos. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça, 9h tem a reprise desse programa, e você sempre é convidado. Nossa semana está indo para o final, mas você continua sendo meu convidado. Semana Jovem, até amanhã, no mesmo horário, neste canal. A gente se encontra.